Tá legal, então eu vou começar a gravar. Aqui nós estamos tirando dúvidas aqui só para deixar para os colegas que não estão presentes de forma síncrona aí. Mas beleza, Júlia. Gostei bastante. Tá aparentemente bem organizado. Alguém teria algum questionamento, de repente, que possa estar tendo alguma dúvida no seu trabalho e que quisesse comentar com a Júlia aí? É até para aproveitar os colegas aí, né? Sim, aham. É, claro, eu não fiz nenhum roteamento ainda, né? Nenhuma trilha. O Mas meu, o daí. meu, o meu ficou um pouco mais bagunçado, tipo, tudo junto, né? Mas é que eu não fui seguindo as ideias de cada digital ou analógico. Bom, agora já deu uma ideia a mais. Pensa nisso aí, Guilherme. Se quiser pensar. Eu lembrei de A, um. a minha única dúvida, eu ainda continuo essa parte lateral ali, que dá o limite da placa, tá vendo? Aquela parte rosa ali, que ela fez ali. E as camadas de cobre, essa é uma parte que eu tenho dúvida ainda. Eu fiz com 10 por 10, mas com aquela reguinha ali embaixo só pra poder juntar os componentes e organizar eles. Mas essa parte ali tá um pouco complicada pra mim ainda. Não entendi. O limite da placa? Isso. Ah, eu fiz, né? Vou ser bem sincera assim, eu fiz, tipo, coloquei os componentes e aí alinhei aqui, né? O que poderia alinhar, e aí fiz o contorno, assim, né? Eu nem vi qual área, tá? Na verdade. Deixa eu entender uma coisa, Júlia. Tu não usou a camada Edge Cuts, então Não, tu ainda não tem não. limite. A tua placa não tem Não, limite aí. Isso aí são só os preenchimentos de cobre, Guilherme. isso. Essa layer é layer in 2 de cobre. É. Depois, se puder me explicar um pouco, professor. Vai ser legal. Júlia, tu te importa de explicar isso agora? Vou te atrapalhar? Ai, que eu não tenho certeza, né, do que é, mas. Olha só, Guilherme, se for olhar ali na direita, no menu da Júlia, as camadas todas estão Aqui. ativas. E se tu quisesse desenhar de fato qual é a borda externa da placa, tu usaria a camada Edge Cuts e desenharia um polígono que cerque toda a tua placa. Ai, meu Deus, olha aí. Tu tá com o modo truck ali, né? Tem que botar no modo geometria ali embaixo. Ah, é, tá, tá certo. Tipo um polígono, não sei se o primeiro ou esse aí também dá. Mas olha só, Guilherme, ela tá fazendo ali, ela selecionou Edge. Não, tu selecionou Echo, né, Julia? Ah, é, tá. Seria Edge Cuts, é a camada que diz qual é a borda de corte da placa. E Entendi. aí, uma vez que tu desenhar essa borda em volta, ele vai restringir tudo, os Gerbers que ele gerar e tudo mais vai ficar condicionado, só vai ser gerado o que está dentro desse desenho. Inclusive, na placa em 3D, a renderização também vai usar só essa borda aí. O que a Julia tinha até o momento era só os limites da borda do preenchimento de cobre que ela determinou. Olha aí, ó. Tá vendo como as linhas dela ficam direitinho, bem horizontais e bem verticais? Sim, sim. Como é que faz isso aí, Julia? Dá dica Ah, aí. é, tem que. Quando tá selecionado aqui, né, o cursor para fazer o polígono, tem que apertar Ctrl. Daí ele fica, tipo, em 90 graus, assim, sabe? Fica certinho. Ó. Tanto que eu não fiz isso aqui com a camada de cobre, e aí fica bem torto, né? Tem que arrumar depois. Eu vou no olho. Não, mas aí tem esse atalho, né? Segura Ctrl, ele faz ângulos retos, eu acho que faz 45 também, não tenho certeza. Mas é mais fácil de É. fazer as voltas bem retinhos. Um detalhe, Julia, se tu quiser simplesmente expandir esses teus retângulos de preenchimento de cobre para fora da placa, ele vai cortar no limite daquele edge cuts ali. Ah, é? Tipo, se eu colocar assim. Experimenta, dá um Alt 3 aí para mostrar a visualização 3D, ver se dá para perceber isso aí. Eu acredito que ele corta assim no limite. Ah, peraí. Aham. Ah, olha, tanto que aqui As os componentes da negócios fora. ficaram voando. É, fica bem legalzinho mesmo. Ó, ele, mesmo que os preenchimentos de cobre passassem para fora dessa linha, ele limitou o preenchimento de cobre a exatamente a linha que ela traçou ali embaixo, retinha. Posso aproveitar só para dar uma sugestão aí? Claro. Mais que É, no não. caso, só uma coisa, né, que eu não posicionei ainda, tipo, a silk screen, né, daí tem coisa voando aqui também, né, mas é que eu queria primeiro ver o posicionamento dos componentes, né, daí por isso que Ah, não tá tão certo também, né. não, tá certo, você seguindo o método de projeto. Tu me falou outro dia, né? Tu primeiro posicionou os componentes mais centrais, que tinham Sim, mais conexões, e depois foi juntando em volta o restante. isso. Eu só ia te comentar uma coisa sobre uma das furações que fica no topo à direita aí. Desculpa, perdão, topo à esquerda. Tá. Nessa vista aí. Vocês viram que a furação ficou bem perto da borda, né?
Eu Essa não, aqui, né? Aham. Eu não sei qual é a medida que ficou aí afastada, mas alguns fabricantes de PCB indicam deixar alguns milímetros entre a furação e a borda de corte da placa, exatamente para não ficar um ponto mecanicamente fraco da placa. Eu não olhei isso nas regras do projeto, eu só tô comentando porque me pareceu bem perto da borda, tá? Não tô nem pedindo pra te mexer, eu só tô Não, comentando. não, mas O é que fabricante sugere. isso aí tá certo. Uhum. Tá muito perto. Bom, melhorou um pouco, pelo menos. Ficou Claro, bem. é que isso aqui, né, eu tô fazendo ainda também, né? Mas Sim. uma ideia, né? Isso aqui eu acho que eu tenho que cortar um pouco antes aqui também, né? Eu não sei se toda essa parte aqui tem que ficar pra fora, né? Acho que o ideal é ficar a parte preta em cima da placa e o restante pra Parte fora. preta, é, tá. Ou então, se os pinos ficarem pra dentro da placa, tu vai encaixar e o conector vai ficar pra dentro da placa. Dá pra encaixar igual. Não há nenhum problema esse tipo de conector aí. Tá. Uhum, não, mas eu acho que eu vou colocar, não custa nada. Colocar um pouquinho pra baixo. Tá Mas legal. acho que era isso, mais ou menos. Eu tenho que dar uma olhada ainda no. É, de quais trilhas tem que ser maiores, né? Ou menores. Daí essa parte eu não fiz ainda, né? Mas estava dando uma olhada. Legal. Posso aproveitar Mas acho que teu exemplo e tirar mais uma pode. dúvida? Em quantas Uhum. camadas tu vai deixar aqueles pontos de teste, aqueles pontinhos redondos ali, que são simplesmente partes Na escuras? top. Vai deixar na top? Foi o que eu pensei, né? Tá. Eu só ia te dar uma sugestão. Na Uhum. top, tu vai ter que botar vias para ligar a camada bottom, que é o teu roteamento principal, né? Até em Sim. cima. E outra coisa é que na top, quando tu for encostar alguma coisa ali, tu lembra que dos lados e bem próximo vai ter componentes tipo full hole. Vê se não vai ficar Ah, muito sim. próximo, os full hole não vão até tapar. Claro, como tu tá tomando cuidado do footprint do componente, já diz a área que ele ocupa, dificilmente tu vai tapar ele, né? Uhum. Mas tá Tá. legal. É uma Tá, mas aí, alternativa, por tanto na exemplo, top quanto na bottom, botar esses. tá, tá, isso realmente eu não tinha pensado, tinha pensado em colocar todos na top. Mas, por exemplo, aqui é que eu já pensei, assim, mecanicamente como fazer, sabe, na hora de um teste, assim, né? Daí por isso que eu pensei em colocar na top, né? Que aqui fica pra cima, assim. Mas aí, por exemplo, tipo, aqui tem o VCC principal, aí eu tenho que colocar pra baixo ou não? Não necessariamente. Não, aí me Porque parece a que tá. alimentação, né? Sim, aí me parece que tá ok. Não tem nada tampando ou sobrepondo a nada. Uhum. Tá, não, mas entendi. Eu tinha pensado em colocar todos na top, mas Tá? pensar melhor nisso, então, Não, tá antes de legal. começar a Eu não espalhar. vejo nenhum argumento para evitar de botar ou para proibir isso. Tá ok. Se alguém tem Tá. alguma sugestão, pode até comentar, mas eu não vejo problema. Eu só perguntei para questionar realmente se tu tinha escolhido ou só deixou eles na top porque começou na top quando a gente lança a primeira vez os componentes, né? Sim, sim. Não, mas é que na verdade eu pensei mecanicamente, assim, na hora de um teste, sabe? Que, né, enfim, se tá funcionando, sei lá. Aí. Tá Mas bem. acho que era isso, mais ou menos, era o que eu tava em dúvida, assim, do GND, né? Uhum. E aí agora, nessa aqui, um de cobre, né? Aí eu pensei em fazer as alimentações, né? Daí eu não sei se foi o que a gente discutiu na sexta, eu acho. Na quinta. Sim. Eu acho bem razoável. Tu pode usar quanto tu quiser daquela camada em um, porque afinal ela vai ficar praticamente só com alimentação, né? Sim, aham. Tá. Mas acho que era mais ou menos isso que eu tinha de dúvida mesmo. Saber se eu tava indo no caminho certo, né? Também. Sim. Tá legal, Dinho. Gostei. Legal. Então Obrigada posso. aí pela ajuda. Nada. Essa aula é exatamente para isso. Então, aproveitando para esse momento tirar dúvidas. Eu pedi intencionalmente. Ah, oi, bom dia, Juliana. Bom dia. Eu pedi intencionalmente para que quem quisesse essa extensão no prazo submetesse o trabalho como está até agora, para incentivar que vocês tirem esse tipo de dúvida, porque senão fica só assim, foi encaminhado o projeto e agora, quando entregar, vê o que deu. Daqui a pouco, no meio do caminho, a gente pode fazer esse tipo de comentário e vendo essas situações e melhorar já, né? Não deixar para. Não me preocupo com uma avaliação ruim no final, eu me preocupo com vocês aproveitarem já e ir aprendendo ao longo dele, né? Deixa eu ver uma coisa, quem estava junto aí desde o início da aula também queria tirar dúvida agora. Pessoal, eu sugeri hoje que à medida que o pessoal foi entrando na aula, fosse tirando as dúvidas. Eu acho que o Lucas e o Guilherme Soares estavam desde o início. Querem, aproveitando esse momento para tirar dúvidas? Não, se alguém tiver mais, tiver horário ainda marcado, pode passar na frente. Ah, tá legal. A minha dúvida é mais em questão de roteamento das trilhas e
como é que tu faz pra mexer nas camadas, mas isso deixa pra depois porque é uma coisa eu acho que mais simples. Tá bem. O Guilherme já sugeriu, se alguém tiver algum compromisso que queira sair mais tarde, né, Guilherme? Nós comentamos no início ali, possa passar na frente e tirar suas dúvidas primeiro. Isso. Mas então eu posso chamar individualmente quem queira tirar dúvida. Lucas, talvez tu queira aproveitar? A minha dúvida, professor, era se eu podia enviar agora o projeto como está, que eu acabei finalizando, mas só para ver se está correto assim, ou se tem alguma alteração maior para fazer. Sim, se quiser enviar agora como tá, eu já olho ele e posso te dar um feedback se alguma coisa que ficou mais ou menos. Se quiser me disser também, não, avalia como tá, eu avalio como tá, não tem problema. Eu queria ver se achava alguma coisa que está um pouco errado, que é um projeto meio complexo, né? Sim, Então eu vou enviar assim, daí eu espero um feedback para depois mexer de novo. tá bem, pode ser. Tu quer mostrar para os colegas agora? Apresentar aqui? Pode ser, deixa eu Pode ser, tá abrir. legal. Daqui a pouco a gente tem ideias novas aí. Compartilhar minha tela, então. Tá ótimo. Tá dando para ver? Já tá carregando aqui. Ok, eu vejo a tela bem aqui. Ele ficou um pouco compacto e acabou ficando um pouco bem complicado nessa parte. Mas eu tentei fazer o mais organizado possível. Uma questão que eu fiquei um pouco assim é que no plano de Terra eu acabei fazendo um plano só por GND e aí o GND digital eu acabei fazendo uma trilha por esse plano. Não sei se é a melhor ideia ou não. Ela ficou bem curta? Como é que ela ficou? Ela acabou atravessando toda a placa. Que eu tentei separar na alimentação aqui em cima, a parte de entrada no lado esquerdo e a parte de saída no lado direito. E a saída de comunicação eu coloquei na parte inferior. Então essa trilha acabou lá passando por toda a placa. Tá. Tu poderia botar aquela ferramenta highlight ali, só pra gente conseguir ver essa trilha destacada? Posso? Pra só me entender qual ela é. Essa aí? Essa aqui. Ah, ela fez uma viagem aí pela placa. Ela atravessou toda a placa. Quais camadas tu usou com ela? Eu usei só a IN2. Tá, ok, ela tá numa camada separada. Isso, ela tá numa camada separada, nessa camada só tem ela e o resto é todo plano de GND. Tá, deixa eu só entender como é que tá organizada a placa, só um segundinho. Nessa O conversor parte AD aqui em também. cima, alimentação. Aqui, alimentação. O conversor AD tá aqui, ó. Tá aí, embaixo, descendo. Embaixo aqui tem a saída de comunicação. Sim, E aqui tem a parte de entrada. E aquela parte de equalização dos sinais, né? sim, E aqui a parte de saída. ok. Uhum. Eu acabei fazendo ela muito compacta e aí ficou um pouquinho complexo de... Essa foi a minha sugestão, que eu pedi que vocês tentassem fazer ela compacta, mas que isso não atrapalhasse muito, né? Eu só queria entender, aquele barramento de comunicação que tu botou embaixo, que são vários bits em paralelo ali, e todas as conexões deles estão com componentes lá de cima. Com o conversor AD aqui, ó, no lado direito. Ah, isso. Todos eles vão aí com conversor AD. Isso. A tua escolha de botar esse conector lá embaixo, teve algum motivo especial? Eu pensei no funcionamento mais da placa, né? Para Sim, não ficar perto de alimentação, saída e ficar mais separado, assim. sim. Mas tu acabou posicionando o circuito ligado nele mais para cima. Deixa eu ver o que Isso, mais. mais para cima por causa da ligação que ele vem fazendo, né? Do sinal analógico. Eu tentei fazer meio uma sequência do sinal até cair nele. Tá, ok. Eu achei esse posicionamento um pouco estranho, porque ficou longe, né, do conector. E eu não acho que seja um problema isso que tu me mostrou de botar o ground digital ligado por uma trilha. Porque, afinal, isso não teria um problema se usasse uma trilha com calibre maior, porque ele só chega em um componente de qualquer forma, né? Isso. E tu tem aqueles capacitores de desacoplamento ali próximo do ground do circuito que consome essa Tem, corrente, né? Ali, ó, tem. inclusive Tá está aqui, ó. destacado. Tá aqui os dois Estão os dois capacitores. ali. Eu deixei bem próximo do pino de entrada do Tá, te AD. entendi. Te entendi. O que eu pensei, eu tinha colocado no início,
era colocar a comunicação aqui, ó, bem na saída do AD. Sim. Tinha ficado bem melhor, mas daí eu pensei depois, se eu vou ligar alguma coisa aqui, eu vou ter comunicação junto. Não sei se é o ideal, se fica ruim ou não. De qualquer forma, assim, tu tá passando os sinais de comunicação por cima das outras trilhas que recebem os outros sinais também, né? Eles estão em É, camadas bem afastadas, né? Um tá na camada top e outro na bottom, né? Isso, os de saída estão na bottom. Na bottom, e esses vermelhos digitais estão na top. Isso, estão na top. Uhum. Eu acho que, eu não sei, tem algum problema em colocar comunicação junto com a saída ou não? Não é o ideal. Não, Porque não é o ideal, eu digo, de tanto passar as trilhas em camadas próximas ou muito próximas, tanto passar as alimentações uma por cima da outra. Os conectores, um ao lado do outro, ficaria bem mais distante do que as trilhas passando uma por cima da outra. Porque ainda um conector do lado, tu vai ver que ele vai ficar mais afastado, os sinais que nos importam, né? Do que as trilhas por si se cruzando. E sim. podia me mostrar onde é que tu botou o ground analógico aí? Tu fez um preenchimento só de cobre em tudo? Sim, eu fiz o preenchimento nessa aqui, ó. Fiz um plano, um ground analógico. Certo, na camada I2, E I2. em dois, Em 2, que é a primeira abaixo do cobre. É a segunda abaixo. A segunda, tá? É. Ok. Tu botou A todos os primeira eu coloquei componentes. alimentação. Aham. Na I1 tem toda a alimentação que passa. Na bota tem todos os componentes SMD na face. E na bota tem a ligação dos THT. Tá, deixa eu entender. Os through hole todos, então, estão na camada bottom. Tá, Isso. tá ligando eles. Uhum. Os SMDs Estão todos estão na todos face. na frente, de cima. Isso. E aí em um tem a alimentação, e aí em dois tem só o plano GND e essa trilha de GND digital. Ah, entendi. Tu usou a mesma para fazer o Eu plano usei a mesma, GND isso. e a GND digital. Uhum. Isso. Tá, uma sugestão que eu ia te dar, na verdade, que é algo bem necessário, seria aumentar o calibre dessa trilha de GND Essa trilha. digital. Uhum. Seria importante, eu acho. Tá. Já que tu vai ter que, para reposicionar os componentes, tu teria que refazer grande parte da placa, seria complicado. Uhum. E agora eu só fiquei pensando na dúvida realmente, se você conectou, você ligou os componentes through hole pela camada bottom, e você ligou os componentes SMD pela camada frente, né, de cima. Isso, de cima. Uhum. Eu tô pensando que efeito teria essa questão de ter sinais tanto na camada de cima quanto na camada de baixo. Eu só tô pensando nisso, que não, eu não nem pensaria direto nessa solução, mas não estou dizendo que tenha Uhum. nada errado ou nenhum grande problema para indicar diretamente. O ideal sempre é ter os caminhos de retorno para as correntes. Naquela aula que nós abordamos os princípios de eletromagnetismo, tudo isso, é ter Uhum. sempre caminhos de retorno para as correntes próximos da camada onde você está roteando os sinais. Uhum. Se você tem um roteamento quase todo em uma camada só, ou prioritariamente numa camada e só faz jump por outras, só passa quando elas se cruzam, a primeira camada que tem após essa vai ser sempre o caminho de retorno para praticamente todos os sinais, né? Você Uhum. tem aí para os componentes para o roll, você tem uma camada com ground imediatamente depois, né? Que é a rosa. Isso. Então, para todas aquelas ligações que você na camada bottom, a camada rosa, que é em 2 de cobre, ela é um caminho de retorno quase integral, assim, muito bom. Ah, sim, para todos os todos os finais. Isso, para todos os sinais, porque é um Uhum. cobre próximo. Lembra aquela questão de quanto mais distante estiver, maior se torna a indutância. Então você tem uma camada de Uhum. cobre muito próximo das trilhas, a indutância é muito baixa das trilhas. Isso é bom. Já para as outras trilhas fica longe, mas não tem como contemplar todos, né? Todos ao mesmo tempo. O que eu tentei fazer, pensando um pouco nesse caso, foi que todos os CIs onde tem ligação de GND, eu coloquei uma via que ela liga a face para essa camada GND, logo na saída dele, como por exemplo nesse componente aqui, né? Logo, e o capacitor você botou na mesma camada em que está o, Isso. o Aqui o CI. capacitor na entrada, já está bem próximo do VCC, e o GND dele eu já botei uma via aqui que já cai no plano. Certo. Não, ficou legal que você botou o capacitor mais próximo possível do CI, que é Isso, na mesma camada. na mesma camada. Tentei deixar todos os capacitores de desacoplamento bem interligados neles. Certo. Ok.
Eu não tenho certeza agora se foi sugerido ou se foi pedido isso aí, que se fizesse os SMDs todos na camada bottom, mas não é um erro isso aí também, eu não vou questionar isso, ok? Eu não lembro. Em algum outro projeto acho que foi solicitado Tá, isso, em mas algum nesse outro eu foi não lembro. solicitado. Tá, não, então É, tá certo. Ok, eu só ia te pedir para verificar essa questão, então. Principalmente do calibre e do comprimento das trilhas de ground aí, que é aquela tá. trilha que Eu posso. você não fez uma malha de terra, né? Isso. E verifica o comprimento das trilhas de alimentação também. Tá. Aparentemente elas estão legais aí, porque tu usou uma camada Eu só para elas, usei. né? E eu usei 0,5 na alimentação. Como eu tinha bastante espaço aqui, né? Uhum, Eu acabei sim. colocando um pouco maior ainda. Sim, sim. A alimentação pode botar bem maior porque você tem uma camada só para ela, né? É. Vai basicamente Uhum. livre. Tá legal. Aqui eu tenho o 3D dela. Bah, ficou bem completo 3D. Legal. Também. Aí, nessa parte onde tem os componentes ligados embaixo, eu tentei usar um mínimo de trilha aqui. E já só saí do prédio, já joguei ele para a camada de face, que é onde eu faço a maior parte do roteamento, né? Sim. Tá Eu botei os legal. pontos de teste todos na camada face e tentei deixar meio longe de outros componentes, né? Uhum. Legal. Bah, ficou bem, uma distribuição bem regular desses componentes também, né? Eu Interessante. tentei deixar o mais organizado para ser compacto, né? Uhum. Deixa eu ver uma coisa. Tu tá com a camada silk screen ativa na tua Ah, visualização? não, tá desativado aqui. Esse foi um problema. Eu tentei até colocar uma nomenclatura do que seriam os pinos, né? Mas Aham. aí acabou ficando muito bagunçado. Agora que tá tudo organizado, eu posso tentar ajeitar esses nomes. Ah, Mas não perfeito, sei se vou claro. conseguir. Depois que tu fez o projeto, aí tu pode mexer na serigrafia, que não é algo que vai Isso. influenciar diretamente. Tá? Uhum. Tá legal. Eu também diria isso. Deixem a serigrafia para ajustar no final, que não vai ter efeito elétrico nenhum, né? Só legal que É. você ir posicionando ela não precisa ser sempre encostado no componente. Às vezes pode ser até próximo da borda da placa, já que teus componentes estão bem organizados em fileiras, dá para se Uhum. corresponder, mesmo que a nomenclatura esteja longe, dá para olhar e entender que se refere a um componente que está alinhado, mas um pouco Ah, mais para dentro. verdade. Uhum. Não tinha pensado nisso. É uma ideia legal. Tá legal. Ah, legal, Lucas. Obrigado aí por compartilhar conosco. Eu te envio da mesma forma, professor? Tu vai querer dar uma revisada em algum aspecto aí? Se você pode dar uma olhada nela. Tá, ok. Sim, me envia ali. Eu já dou um Tá. retorno logo em seguida. Beleza, então. Muito obrigado. Legal. Posso deixar aberto aqui para alguém mais queira tirar dúvidas? Deixa eu ver uma coisa. Acho que o Vitor te mandou um comentário de uma tarefa. Eu não abri ainda, Vitor. Não deu tempo. Tu quer tirar uma dúvida agora? Quer aproveitar? Eu acho que dá para aproveitar as mesmas que eu mandei, não sei. Tu quer que eu abra a tua tarefa para olhar isso aí ou tu compartilha a tela? Eu posso compartilhar também, não sei o que é melhor. Por favor, compartilha a tela. A gente já vê como tu já está fazendo aí. Acho que fica legal. Beleza. Apareceu aqui para mim. Tá. Ah, minha primeira dúvida agora, que surgiu agora, na verdade, eu não mandei pro senhor. Aqui na parte da alimentação, como vai ter uma baixa corrente nessa parte aqui, eu usei 0,25 das trilhas. Não sei se tem problema. Deixa eu pensar uma coisa. Na parte de alimentação? Essa aqui é parte de entrada. Tá. Deixa eu só pensar um detalhe. Tem que tomar um cuidado que, em geral, pela alimentação circulam as correntes do circuito inteiro, né? Todos os pontos vão ser alimentados, vão circular pela alimentação também. Então, se tem um ponto do circuito em que circula uma corrente maior, verifica se, pela funcionalidade dos componentes que tem ali, essa corrente não está circulando a partir da alimentação também. Isso é importante lembrar, né? Em geral, as correntes todas são derivadas de algum lugar. A não ser alguns circuitos de conversão de potência que internamente modificam os níveis de tensão e corrente, a maior parte circula também pela alimentação. Então, a tendência é que, em geral, a alimentação tenha ou maiores clearances, maior espaçamento por ter níveis de tensão mais alto, ou também tem as maiores correntes circulando. Tá, então tem que aumentar a trilha um pouco dela. Faz uma análise mesmo que simplificada daquela questão da largura da trilha, incremento da temperatura. Talvez isso pode te dar um guia aí, mínimo.
Tá, beleza. Isso aqui também não pode acontecer, né? Que eu sobrepus a trilha, eu tenho problema. Isso aí, na alimentação É, com. Tu tá uma com uma face top e outra em bottom, né? é. Não vejo um grande problema, não é uma sobreposição grande, não tá o tempo todo passando por cima. Entre trilhas e alimentação, é interessante que se elas são da mesma natureza, a alimentação analógica e ground analógico, ou alimentação digital e ground digital, é interessante que elas passem uma por cima da outra, porque as trilhas de alimentação é interessante que elas estejam acopladas capacitivamente. O problema são passar sinais por cima de grounds de outra natureza, porque aí induz a interferência entre um e outro. Tá certo. Tá, daí para essa parte de alimentação inicial eu deixei tudo na top, na bottom. Daí quando eu comecei aqui na parte do VCC e VCCQ, daí eu já joguei tudo para o N1, que daí ficou todas essas trilhas amarelas, ó. Tá? Que daí tem Em toda a parte um, ali. É, em um que está, deixa eu ver, a primeira abaixo da face de frente, né? Tá, ok. é a primeira embaixo da top. É. Uhum. Tu pode desmarcar, deixa eu ver que camada é essa que tá desenhando amarelo ali, que tá confundindo. Acho que é. Echo 2, user, por que tá parecendo Na uma coisa verdade, amarela? deixa eu ver. Echo 2 user, talvez. Hum, hum. É só, não, tudo bem, a gente consegue visualizar ela, só porque eu achei coisa amarela demais, porque tem os espaços para máscara de solda também estão parecendo amarelos, a minha visualização pelo menos aí. Parece, né? Aqui, é. Talvez seja B-Mask ali. Eu já tentei associar a máscara. Aí, B-Paste agora. É a pasta de solda. Aí. Agora limpou, agora ficou só É, realmente o já que é dá pra uma falar. ajuda. Os furo roll passam por todas as camadas, então eles vão ficar aparecendo, né? Sim. Tá, tranquilo. Agora dá pra ver bem certinho ali. Aham. Tu usou nos calibres de alimentação aí mínimo ou quanto tu botou ali? Eu coloquei, deixei 0,25 também. Legal. Avalia essa questão de que as correntes consumidas pelo Uhum. circuito também passam pela alimentação. Verifica se tu acha interessante ou não. É que os únicos que eu ia aumentar era do estágio da segunda opção, né? Que daí é 3 amperes. Daí eu tinha feito os cálculos e, na verdade, acabou sendo igual que o senhor usou em aula, porque é muito curto aqui o caminho da saída, daí dava para ignorar em relação à resistência da trilha. Sim. Daí, como eu também considerei 30 graus, daí eu usei 0,625. Daí, daí aqui as trilhas de saída eu deixei maior. Daí, daí toda essa parte final aqui ia ser 0,125. Mas eu tenho que aumentar também, então, aumentar a largura da trilha pro anterior do circuito dele. Você disse que você usou um calibre maior a partir do JP2 ali, que é um conector, né? Não, a partir da saída E2, Que aqui é a saída embaixo. dos circuitos mesmo, né? É, Integrados. que é Ah, a saída ok. É um daqui. resistor que sai do circuito integrado. Faria sentido desde aí, exatamente. Porque desde aí vão circular as mesmas correntes. E agora, isso pode ter sido, não sei se foi comentado ou não em aula antes, né? Essas correntes são as mesmas que passam pelas alimentações. Nesse caso de alimentação tem que suprir tudo. Então, de algum momento, essa corrente vai circular por outra parte do circuito também. Talvez você Uhum. possa considerar isso aí. Tá, mas é a alimentação daqui do micro só, né? Desses. Isso aí é um quê? É um Não é o amplificador? micro, é o. É, Eu espera. acho que é um amplificador. Se eu não estou enganado esse componente. Uh, É esse daqui. É assim, esses amplificadores, né? Na saída dele sai uma corrente maior, então provavelmente ele também consuma essa corrente. Essa corrente circula por algum lugar. A mesma corrente que circula na saída circula por todo o caminho de retorno. Lembra? Vai circular para a saída, vai voltar pela referência da saída e vai voltar até o componente. Ou vai circular pela saída, vai voltar ah, vai até o componente ou vai passar pela alimentação. Por esses capacitores de Hum, desacoplamento ou por outra parte. certo. Mas a parte que está alimentando ele é só esse VCC? Esse aí tá alimentando pelo VCC e pelo terra. Ground analógico, né? Então o que vai ter que ter uma espessura maior também da trilha é esse VCC. Sim.
Tá, e esse VCCQ que só tá no ligando o ground pra cima na... Não, se tu olhar esse TCQ, ele tá ligado em resistores de uma resistência bem maior. Eu acredito que não seria. Não Então teria não como, tem por... não teria como circular uma corrente maior. Dá uma olhada no valor dessas resistências aí. Eu acredito que está em torno de 1K ou 2.2K. É só olhando, tu já tem uma ideia, ó. Não tem como circular uma corrente maior, né? Esses resistores são de 2K, cada um deles. Sim, 2K 2 aqui no kΩ. caso. Beleza. Ah, só o desse aí mesmo que é de um... Aqui. Tá. Ah, tá bom, então aqui eu tenho que pôr só aqui, pôr uma trilha maior. Sim. Mas aqui que deriva, por exemplo, esse aqui não precisa, né? Porque esse aqui não vai ter uma corrente tão alta. De quanto? Essa aí esse está aqui especificado como 1 ampere, né? esse aqui é o do estágio da opção 1. Não, é bem menor, então. Então, só a partir daqui, todas essas trilhas aqui do CCC tem que ser maior. Olha, fazendo essa análise vai ter consequência na questão do sobreaquecimento também, né? Que tu mesmo falou aí. Se tu diminuir muito a trilha, vai aquecer mais que 30 graus a trilha durante a operação. E não vai ter muita diferença por relação à queda de tensão. Nós chegamos à conclusão em aula, tu também citou aí agora. Eu acho que esse é o principal. Fora esses dois efeitos que a gente colocou com relação à resistência, a indutância da trilha também diminui bastante quando se aumenta o calibre dela, lembra? A largura dela. E apesar de não ser um valor que a gente está calculando aqui, que nós estamos dando um valor, é uma análise um pouco empírica, que nós estamos fazendo aqui. Se você tem disponibilidade e pode usar um calibre maior para essa trilha de alimentação, vai diminuir a indutância das alimentações também. Estou dizendo, é só uma análise empírica. Quando tem a possibilidade, é interessante. Mas aí vai a tua opção, não é um erro, ok? Então, mesmo, por exemplo, esse VCCQ que eu não preciso não vai precisar uma grande corrente, não vai aquecer tanto, como tem espaço, eu posso também aumentar a largura dela. Sim, porque melhora as características elétricas, diminui a indutância dele e diminui a resistência também, né? Tá. Aproveitando que vocês têm mais camadas. Se vocês tivessem só 2 camadas disponíveis para rotear, aí seria talvez apertado, seria complicado, né? Aí eu ia dizer, não priorize esse tipo de sinal, mas agora que tem uma camada livre só para alimentação, você pode usar esse recurso. Só a alimentação tem que ser com uma largura maior, porque, por exemplo, aqui a saída vai pro Gene Power também, se não me engano. Tipo, essa trilha aqui também tem que ser mais larga, ou... Porque vai querendo ou não, vai passar corrente por ela, né, também. É o caminho de retorno? Gene Power, é essa que tu se refere? Se não me engano, é assim. Faz parte do caminho de retorno da saída, né? Tudo a corrente que sair pelo terminal positivo da saída vai retornar pela Gene Power, se eu não estou enganado. Na verdade, ele vem pelo Gene Power, vai para esses resistor em paralelo e capacitor. Ok. Depois eles voltam pelo GND também, né? Sim, mas então ele faz parte do caminho de retorno sempre. Tudo que sair pela alimentação positiva vai retornar por aí. Então considera que é a mesma corrente, a especificação desse caminho. Então aqui também tem que ser mais largo, tá? Sim, esse é um laço que vai passar a mesma corrente. Não, tá. Beleza. Tem que ver isso. Daí a minha alimentação toda eu vou aumentar e o retorno também tem que ser maior, então, entre o GND, se possível. Sempre que possível, sim. Aham. Como é que tu dividiu os teus GNDs? Podia só comentar aí? Tá, na verdade eu criei uma camada, né, deixa eu... Aqui. Eu criei aqui do GNDD, que é só digital, daí, e aqui também tem a conexão deles. Ah, entendi. Parece uma ilha ali. Aham. Eu ilhei ela aqui, e depois o resto é tudo GND. Daí tem os True Home, né, que daí não precisa, e aí o único problema, como eu coloquei na camada logo acima da bottom, eu tenho que usar bastante via, né, mas não sei se isso afeta muito o circuito. Logo Porque acima da bottom. É logo acima da... Mas comparando a indutância de uma via ou a indutância de uma trilha fina conectando eles, estreita, não, talvez valha a pena tomar o cuidado de botar aqueles capacitores de desacoplamento sempre que possível na mesma camada que os circuitos que estão consumindo, né? Sim. Professor, aproveitando, por exemplo, aqui é melhor eu pôr uma via ou dá para ligar direto nessa aqui? Tipo, esse GND.
Essa perfuração aí, se for aquele plated hole, aquele buraco preenchido, né? É, É uma baita de uma via. Então, não sei se tem uma vantagem em um ou outro, mas razoável essa solução aí. Usar uma super via, né? O buraco é uma via grandona. porque daí tem alguns mais distantes, por exemplo, que daí eu preciso da via, mas a grande maioria tá perto de algum true hole, daí eu só conectei. Sim. Tá. E a minha última pergunta agora é que sobrou dois capacitores, o que que eu faço com eles? Sobrou das alimentações lá em cima? É o dos VCC. Isso. Tá. Daí Aí todos deu um que tem para highlight conectar, legal. todos que tem eu já coloquei próximo. Aqui eu coloquei já próximo. Aqui também, Cada um aqui deles? também. Aham. E aqui tem mais o capacitor. Daí sobrou aqueles dois. Esse é o ground normal, né? É, Analógico é, agora. o- é o analógico. Tu botou um desses capacitores próximo do regulador linear de tensão? Aquele embaixador para 5 volts? Que é um tipo pro roll com 3 pinos. Não lembro o modelo agora. O 2 acho que tem embaixo. Aí próximo do onde tu botou, na parte digital. Aonde? Próximo da parte digital. Ah, Tem um regulador. Eu lembro que tem capacitores na entrada e na saída. Dá uma olhada se tu botou na entrada e na saída dele. aqui? Não, na parte digital. O 7 é o componente. Esse aqui. Tem, mas é o VDD, né? GNDD. Não é esse. Tá, tem um capacitor aí então. É esse aqui, né? Não tenho certeza, deixa eu ver. No esquemático eu saberia onde ele tá, esse eu não tenho certeza. É, esse aí, ok. É Os esse outros, os aqui. outros estão, esses aí, ok. Os que sobraram são aí no esquemático quais? Os- Já vai. É do VDD ou do VDD-Q? VDD, Acho que é o, V, é VCC, o VCC VCC. mesmo, É aqui. ok. Um deles estava previsto para ficar próximo daquele capacitor eletrolítico de 47 microfarads ali. Mas acho que eu coloquei um. Então tem capacitores sobrando para mais mesmo. Não coloquei não. Tem que pôr um aqui. Tá. Talvez seja um para ir, e se sobrar um deles, bota ele em qualquer outro lugar na placa, lá próximo das cargas que estão consumindo. Tá. Eu imaginei que pudesse sobrar no máximo um, mas verifica isso aí. Qualquer coisa, Tá. utiliza ele e bota ele próximo das cargas que estão consumindo essa corrente, para Beleza. diminuir ainda mais a impedância do caminho de retorno. E aqui precisa de um também, capacitor? Nesse VCC aqui? Em geral, quando tem previsto, nessa placa pelo menos, quando está previsto um capacitor eletrolítico, também está previsto um ao lado desses tipos cerâmico, SMD. Tá. Eu vou catar um outro aí pra pôr. Eu, Ah, sim. eu ia te perguntar sobre a alimentação da parte digital, por onde tu conectou ela. Daí é aqui, né? Ok. Daí eu conectei. Tipo, eu tinha. Agora tinha uma trilhona aqui, né? Antes de eu clicar B, eu tinha Aham. conectado pelo IN2. Só que depois que eu fiz isso, eu percebi que ela passava por cima das outras vias de alimentação. E principalmente dessa aqui, que ia ser. Uma que ia ser maior, se não me engano agora. E Aham. daí, então, eu tinha tirado e passei ao redor, para não cruzar Ah, para não precisar trocar mais vezes de camada. Tá. também. Eu posso te pedir só uma coisa aí, se tu puder estimar isso aí. Qual o caminho o caminho que vai percorrer a corrente que circula a partir da entrada, que vem do VDDD, passa pelo regulador, passa pelos circuitos que vai consumir a parte digital e retorna até o ground analógico? Qual é o laço fechado, mais ou menos, que faria essa corrente, para analisar esse caminho de retorno? Tá, deixa eu só ver aqui. Tá, é isso, né? Ok, Tá, ela vem da alimentação, vem pra cá. Ah, tá. Ah, aqui vem direto, né? Ai, que droga. ela desce direto nesse braço para baixo aí, eu acho, né? Tá, então ela vem por aqui, vem Aí, pra cá. Daí aqui tem na- todo o vídeo. vai pro ground digital e vai pela saída, né? Na verdade, o Uhum. que passa pelo 7 vai pela saída do 7, VDD. Do ground vai pro ground digital. Isso? Uhum.
O ground que tá toda essa parte de baixo. Tu clicar nessa malha de ground aí, toda é a mesma coisa, né? Sim. Mesma região. Ó, Sim, essa aqui. ele não Tá. destacou. Mas beleza. E aí ele sai pela... Aqui. A única conexão comum que tem é aquele É, ponto de conexão ali. sim. Tá, ok. Estou pensando aqui. A forma mais eficiente de se fazer, para que tenha a menor indutância nesse caminho fechado, é que a alimentação entre nessa tua região de terra aí, por cima, ou no mesmo ponto em que tem essa conexão única aí entre os Aqui, no dois. caso, É. É a forma mais eficiente porque reduz o máximo o laço envolvido pela corrente. Porque olha só, como entra a alimentação lá por cima e ela sai por baixo, né? Essa interconexão. Esse ponto de interconexão única aí. tá, mas esse é melhor passar, tipo, por aqui assim, ou como? Que ela, para abranger a menor área possível, menor laço possível, seria melhor que essa alimentação entrasse no plano de terra exatamente por baixo ou por cima desse ponto de interconexão aí. Então ela fizesse esse caminho pra cá, saísse aqui e fosse lá pra cima. Deixa eu pensar. É, Tipo, pra ti fica difícil aí porque tem que fazer mais uma volta, né? assim? Entendi. Ou tu pode botar esse ponto de interconexão em outro lugar também, se ficar mais fácil. Eu acho que sim, dá pra trocar. Você pode mover ele se ficar mais fácil pra ti. Dá pra pôr nesse canto aqui assim, que daí eu pego e já saio direto. Isso, porque aí, olha só, basicamente do ponto de vista de alimentação, ele fica ilhado num ponto só. Entra e sai tudo, né? Como eles Uhum. estão. Entendeu que eu só quero minimizar essa questão do laço que está sendo envolvido pela corrente. Quanto maior o Sim, laço, sim. maior é a indutância. Mas olha só, Uh, veja, isso aí é um cuidado maior, assim, com relação a isso aí. Não, se for muito difícil fazer esse contorno aí, de fazer esse ajuste, não é o que vai te prejudicar, tá, eu tá? posso pôr ele É só um aqui, ó. cuidado. Se eu pôr ele aqui, dá pra fazer essa volta. Ah, mas não vai conseguir rotear usando a camada de cima, né? A bottom, quer dizer, a verde. Vai te atrapalhar. Ah, dá pra só por aí. Verifica se é razoável fazer isso aí, se não vai te forçar a criar muitas vias a mais ou outra complicação, Tá. tá É que bom? dá pra fazer a volta por aqui também. Que tem conexão aqui. Aí vai passar bem pelo meio da outra parte também. A alimentação digital vai passar pelo meio de outra parte também, né? Aí ela tá Não, mais ou menos afastada, pelo menos até agora, pelo que eu entendi. que daí, na verdade, eu não ia cruzar ela por nenhuma outra alimentação, né? Eu só ia fazer a volta um pouquinho maior pra vir pra cá. Que daí ia vir por fora aqui. Não sei se é viável também. Verifica o que dentro da razoabilidade para ti é interessante fazer. Não te preocupa em diminuir muito isso aí ou não toma isso como única coisa para resolver, tá bom? Não te gasta excessivamente com isso. Eu só comentei agora porque eu achei interessante lembrar isso. Que é interessante que a alimentação chegue e saia por um ponto só. Quando tu troca essa questão de ter uma alimentação que vem de um planeta Terra e vai para o outro. Só por questão de reduzir esse laço inteiro pelo qual a corrente circula. Tá Mas tá certo. legal, tá razoavelmente bem distribuído, na verdade, seus componentes, né? Eu gostei. Não ficou nada fora da mão, assim, parece tudo bem direcionado para onde é necessário mesmo. Daí eu tentei dividir pelas partes, né? Que daí tentar deixar Uhum. mais organizado. Daí é isso. Tá. Muito obrigado, senhor, por, Tá por legal. agora. Acho que era isso. Beleza, Vitor. Legal aí. Interessante a placa. E aí, pessoal, posso chamar quem gostaria mais de tirar alguma dúvida? Acho que o Matheus já estava desde o início aí. Matheus, Entrei um pouquinho depois. tu tem alguma dúvida que gostaria de falar agora? Aproveitar o momento, se tiver depois também, não tem problema. Posso falar? No projeto tem três potenciômetros SMD. Aí eles estão ligados no GND. E eu coloquei o plano de terra GND na parte de baixo. Aí eu queria colocar os potenciômetros na parte de cima. Aí eu queria saber se eu posso, tem problema colocar um outro plano GND por cima. Quer dizer, em quais camadas? Na camada bottom, a verde, e também na vermelha? Isso. Não é um problema, na verdade. Se tu fosse precisar ligar eles, tu teria que, de qualquer forma, botar uma via até em cima, né? Sim. Uma ou mais vias até em cima.
tu bota um pedaço que é um plano de terra em cima, tu consegue diminuir ainda mais a indutância, se tu botar várias vias interconectando os planos, né? Não acho que é um problema isso aí, acho interessante a solução. Tá Tu, bom. tu botou os componentes SMD todos na camada de cima também? Alguns eu coloquei na parte de cima e outros na de baixo. Dos componentes SMD. Isso. Tá. Esse é um cuidado que eu ia te pedir. Como eu comentei antes, acho que foi com o Lucas, né? Que eu não sei se eu especifiquei que precisasse ficar em uma face especificamente todos os componentes SMD, ou na de cima ou na de baixo. Mas, por praticidade no momento da fabricação, é interessante que todos os componentes tipo SMD fiquem na mesma face. Porque senão a placa vai ter que ser montada uma vez, soldado os componentes, virada, montada outra vez, soldado o restante dos componentes. Em geral, é mais fácil e menos passos de montagem botar todos os componentes SMD numa face só. Faz sentido. Mas então eu posso- isso que tu sugeriu, de botar um plano um pedaço de plano de terra na outra camada só para conectar os componentes próximos ali, é razoável sim. Entendi. Obrigado. O Lucas confirmou para nós no chat ali que está como livre escolha os componentes SMD na especificação do projeto. Beleza. Tá bom, Lucas. Posso oferecer o horário aí, a oportunidade de mais alguém queira tirar dúvida agora? Não sei se eu chamo por nome ou como eu faço. Gabriela ou Juliano, vocês gostariam de aproveitar o momento aí? Eu só queria tirar dúvida sobre o posicionamento dos conectores. Claro, podemos aproveitar agora, sim. Não sei se você gostaria de compartilhar a tela para a gente poder... Você podendo explicar, Juliano? Uhum. Pode ser. Só um momento. Conseguem ver? Estamos vendo aqui, bem. Eu queria só uma opinião sobre, assim, porque eu tive a ideia de colocar os conectores que, digamos, saem para fora da placa, do mesmo lado, mas também ao lado dele os outros que são meio que em paralelo. Aí não ficou tão distante, eu acho, né? Ficou 3,5 centímetros um do outro, aproximadamente. Digo, da parte externa, que eu acho que seria usado mais vezes, né? Sim, eu acho que é bem razoável, fica bem bom, na verdade, não fica ruim. Você respeitando aquela questão do footprint que mostra as dimensões do conector, tá ok. Ah, ok. Então vou tentar manter isso e agora reorganizar as coisas dentro. Legal. Você buscou organizar eles de uma forma que eles fiquem mais próximos daqueles circuitos aos quais eles são conectados, ou que os circuitos fiquem próximo deles? Eles quem? Esses conectores. E os circuitos integrados? Isso, os circuitos aos quais eles estão conectados. Sim, tentei criar blocos de circuitos integrados que estão muito relacionados, né, e os componentes auxiliares. E aí vi que alguns estão bem relacionados com os conectores. Eu tentei manter tudo o mais próximo possível, para não cruzar tanto. Ah, ficou legal ali. Aham. Dá pra perceber que tem poucas interconexões entre eles, né? Aí já mostra isso. Aham. Uhum. Tá legal. Bem. É só isso. Agora eu vou pensar bem sobre a questão de separar, né, o tipo de circuito. Sim. Tá legal. Lembre também aquela questão das correntes que circulam pelo circuito, né? Ao longo de todos esses caminhos de retorno dele. Isso é legal. Você quer também esse período de extensão, né? Da submissão do trabalho? Até uma semana, até o dia 8, né? Isso. Seria bom como garantia. Certo. Agora, acho que Ok, até eu já estou anotando aqui dezembro. praticamente quem tira dúvidas e que não terminou ainda, eu vou Mas você deve anotando. enviar isso aqui?
Oi? Eu devo enviar isso como está? Se você me mostrou aqui agora e você não tem nenhuma outra dúvida que gostaria de tirar, não precisa me enviar. O Lucas vai me enviar, ele pediu um retorno para eu dar uma olhada com cuidado, mas se você não tem outra dúvida, não se preocupe. Não precisa enviar, você já me mostrou, então já tá ok. Uhum. Não iria agregar, né, porque eu não tenho o que perguntar ainda sobre, né, sobre a separação, divisão de tipos. Tá bem? Então acho que é só isso. Obrigado. Ok. Que já estão sobrando ainda. Eu fiz ontem à noite a posição dos componentes e eu botei os SMDs mais especificamente capacitores e resistores no lado na parte de trás da placa. Porque os componentes, os CIs e outros componentes que são de maiores volumes, né, no caso, ficariam melhores na parte superior. E eu não tinha feito a aplicação dessa parte que eu aprendi com a Gabriela ali, com a colega ali, com a Júlia. Com a Julia. Uhum. A princípio eu só fiz isso, né, basicamente, e aí só falta rotear e melhor posicionar os componentes, né, porque eu vi que o pessoal tá organizando bem direitinho a parte digital, a parte analógica, então eu acho que a minha tá um pouco bagunçada em relação a isso. Tá, esse é um cuidado importante, na verdade. Antes de começar a rotear qualquer coisa, pensa em posicionar as coisas de uma forma lógica já. Aí E dúvidas eu não tenho, né, eu, eu só só queria isso daí mesmo, queria te agora, chamar a já consegui atenção. fazer tudo, Já se tu vai começar sanar agora, tudo. já, antes tu tem um retrabalho sobre isso aí, essa questão de botar todos os componentes SMD na mesma camada. Por dois motivos, olha só. Não só pela questão que eu justifiquei da montagem, mas quando os componentes estão na mesma camada, as interconexões ficam com bem menos indutâncias e bem menos resistências, porque elas estão na mesma camada, não precisa ficar fazendo via para cima e para baixo, né? Sim, Então, é exatamente. lógico botar, sempre que possível, os componentes na mesma camada, vamos dizer, os resistores e capacitores SMD próximos dos circuitos integrados na mesma camada também. Ok? Beleza. Não, eu tava pensando nisso já e modificar novamente essa parte, deixar tudo na parte de cima, né? Ou de baixo, aham. Aí fica melhor daí Uhum. também. Mas a princípio é isso. Eu vou fazer essas mudanças agora durante a semana. Ok, entendi. Deixa eu entender ali. Tu viu que a parte dos sinais digitais tem vários sinais que saem juntos no barramento ali, né? Então tomar cuidado para que o Hum, conversor AD fique próximo àquele conector de saída lá. É uhum, interessante porque tá, diminui bastante o comprimento das interconexões e o beleza. congestionamento também. Beleza, Guilherme. Tá. Tá certo. E os componentes resistores, capacitores, por exemplo, todos são sempre anotados ou às vezes, por questão de espaço, se omite a numeração? Num projeto assim que não tem um objetivo claro para vocês, eu não digo se isso aqui vai ser fabricado automaticamente, se isso vai ser montado, né, manualmente. Quando a necessidade de montagem manual, sempre vai se identificar todos os componentes, é quase obrigatório. É muito difícil deixar sem identificação. Mas se você pensar numa montagem automatizada, não precisaria nem ser grafia, porque a montagem automatizada é coordenada XY e acabou. Seria interessante ter as identificações lá de cada componente próximo, ou então até mesmo não precisa ser exatamente em cima do componente, né? Bem próximo dele. Mas se consegue assumir, às vezes, uma série de resistores próximos um do outro, você pode botar a nomenclatura afastada deles, mas seguindo a mesma sequência, que já ajuda a corresponder a quais componentes se refere aquela nomenclatura. Então, Juliano, não é uma regra assim Entendi. rígida. Pense no seu bom senso, né? Você precisando montar manualmente é bem mais fácil, mas montagem automatizada não mudaria muito. Uhum. E aí, agora, uma dúvida mais sobre aquela parte teórica sobre o eletromagnetismo. Eu queria ver, assim, confirmar o entendimento que eu tive sobre aquela questão do caminho de retorno, né, para as correntes. É, assim, você tem todo um plano condutor, né, e aí a corrente, ela não vai circular exatamente uniformemente por todo esse plano, né. E aí, como eu poderia entender isso em termos de eletromagnetismo? É que pelo outro condutor, digamos assim,
No caso, acho que é de alimentação, né? Positiva. E aí, na hora de retornar pelo terra, ela vai seguir, aquele campo vetorial de densidade de corrente, ele vai tender a se concentrar próximo ao. Tender a se concentrar próximo, aí trancou o seu som. Você poderia repetir, por favor? Vai tender a se concentrar próximo ao condutor de caminho mesmo, do sinal. Se a gente for analisar, então, essa questão de por quanto se espalha a corrente por baixo do caminho de retorno, dá para se usar essa regra de 20H, que quer dizer o quanto para o lado se afasta essa densidade de corrente em relação do condutor. Em geral, o tanto que vai se afastar lateralmente é 20 vezes a altura entre esse condutor e o plano que está abaixo dele. Então, veja bem, 20 vezes a altura, por isso 20H. Quer dizer que é desprezível a densidade de corrente circulando por esse plano de terra para um determinado sinal, se nós estamos pegando esse exemplo do sinal que passa por R2, se nós analisarmos uma região da placa que já está a 20 vezes a altura entre esse condutor e o plano de terra, ou mais afastado. Aí, se nós formos olhar a nossa placa, a especificação normal de uma placa de 2 layers face dupla é 1,6 milímetros, é bem comum a espessura da placa. 20 vezes 1,6 milímetros daria, puxando aqui minha calculadora, 20 vezes 1,6 milímetros daria 32 milímetros, que é bastante. Mas uma camada com mais, uma placa com mais layers, 4 layers, por exemplo, vão dividir em 3 espessuras, o dielétrico entre as placas. Então, 1,6 por 3, porque tem a face superior, 5,3 perdão, a face superior, 0,53 milímetros, uma camada, 0,53 milímetros outra, 0,53 milímetros outra. Aí, esses 20H já viram 10 milímetros só para cada lateral, para você ter certeza que é desprezível a corrente circulando próximo. E se você pegar placas com mais layers ainda, com 6 layers, dividiriam por 5. Então seria 1,6 milímetros por 5. 0,32 vezes 20, 6,4 milímetros para cada lado só, já é desprezível essa circulação de corrente. Então, só para ter uma ideia sobre isso aí. Esse aqui é um dos assuntos, inclusive, que uma dessas bibliografias que eu sugeri aqui na aula passada, ela fala sobre isso aqui, que se distribui ali embaixo, mas ela não vai ao infinito longe dos componentes e também não fica numa linha absolutamente confinada próxima do centro. Compreendi, professor. Muito obrigado pela contribuição. Ok, obrigado, Juliano. Bom te tirando essas dúvidas aí à medida que é possível.